E então pronto. Estamos gravando agora já. Vamos dar início à nossa aula. Pega o livro 3, na página 261, frente B, viu, gente? Tá bom? Hoje nós vamos estudar as pirâmides, né? A gente fez um estudo semana passada de cilindro, não foi? Cilindro, tronco de cilindro. E hoje a gente vai estudar as pirâmides, tá bom? Tem tudo a ver, né? Pirâmide, você lembra das pirâmides do Egito, né? Exatamente aquilo ali. Então, vocês pegam o livro na página 261, vocês têm aí os desenhos, tudo, e eu vou aqui explicando para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início. O que é uma pirâmide primeiro, né? Então, digamos que eu tenho aqui um polígono na base, ó. Tem um polígono aqui, por exemplo, um hexágono. Vou desenhar aqui, certo? Ó. Aqui eu tenho o hexágono. É um polígono que está na base da pirâmide, certo? Tem um ponto aqui em cima, ó. Certo? E aqui eu vou traçar esses segmentos de retas aqui, ó. Olha só. Cá, esse para cá, certo? Esse aqui, ó. Então, esta figura geométrica que vocês estão vendo aí, esse sólido geométrico, certo? É chamado de pirâmide, certo? Então, é só, chama-se pirâmide da reunião dos segmentos com uma extremidade no ponto V, que é o chamado vértice da pirâmide, e outra extremidade nos pontos do polígono da base, ó. Aqui você tem um polígono, é um hexágono, né, ó? Certo? Então, o conjunto formado por todos esses segmentos com origem no ponto V forma esse sólido chamado de pirâmide, tá bom? Isso é uma pirâmide. Elementos. Bom, gente, vamos fazer aqui alguns elementos. Esse ponto V que eu coloquei aqui, ó, esse ponto V, ele é chamado de vértice. Vou botar aqui. Vértice. É o vértice da pirâmide. Ok? Temos esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui é a altura da pirâmide. A gente representa a altura em geral por H. Certo? O que mais a gente pode falar? Aqui, o polígono aqui, esse aqui é o polígono da base, né? Vamos ver mais isso. Aqui eu tenho as arestas da base, né? Ó. Aresta da base. Certo? E aqui a gente pode falar ainda de arestas laterais. Essas daqui são chamadas arestas laterais. Aresta lateral. Esses são os principais elementos de uma pirâmide, né? Então é importante a gente conhecer, saber onde é a altura, o vértice. Aqui eu tenho o centro, né? O centro, que é o ponto, a gente chamou aí de velinha, né? Tanto faz, ponto O, ponto velinha, etc. Tá bom? Então você tem uma pirâmide, que é o conjunto formado por todos os segmentos que tem origem no ponto V e extremidade no polígono da base. Pode ser hexágono, pode ser quadrado, pode ser triângulo, certo? Aí depende, certo? Isso aí, todos esses segmentos formam esse sólido que é chamado de pirâmide. Aqui nós temos alguns elementos. Nós temos a base, que é o polígono. O ponto V é o vértice. Aqui é a altura, né? A altura H da pirâmide. Tenho aqui a aresta da base e aqui a aresta lateral. Tá bom? O que é que a gente pode falar mais? Onde é que uma pirâmide é regular? Certo? Onde é que uma pirâmide é regular? Vamos falar agora de pirâmide regular. Pronto. Se vocês olharem direitinho, essa pirâmide que eu desenhei aqui, ó, pirâmide de base hexagonal, que é essa que vocês têm aí no livro, ó, se sua base é um polígono regular. Estão vendo que a base é um polígono regular, ó, é um hexágono. Então, a pirâmide regular, o que é que ela é regular quando? Possui a base, possui por base um polígono regular. Então, pode ser um quadrado,
né? Quadrado é um polígono regular, né, gente? O que é um polígono regular? É o polígono que tem os ângulos internos e os lados congruentes, né? Então, possui por base um polígono regular e, que mais? A projeção do vértice sobre o plano da base é o centro da base. A projeção do vértice a projeção, quando eu digo projeção ortogonal, certo? Do vértice V sobre o plano da base, né? Sobre a base, é o centro da base, certo? Olha aqui, esse exemplo aqui, esse desenho que eu fiz aqui. Sim, esqueci de botar aqui, né? Vou ajeitar mais. Pronto, ajeitei, Lívia. Pensei em você na hora, aí você mandou para mim, tá vendo? Ok? Então, ó, vocês observem que a base é um polígono regular. Vou fazer um desenho aqui, outra pirâmide. Desenho outra pirâmide aqui, uma pirâmide de base quadrada, por exemplo. Então, a base é um quadrado, né? Ó. Então, vou desenhar essa pirâmide. Essa pirâmide, ela é regular, ó. Vou desenhar. Ó. Certo? Olha aqui. Vou desenhar aqui, ficou feio. No livro vocês têm o desenho aí. Tá vendo? Essa é uma pirâmide regular. Por quê? Porque o polígono da base, ele é regular, é um quadrado, né? O quadrado é um polígono regular. E a projeção do vértice V é o centro da base. Tá vendo? É como se eu pegasse esse ponto V e soltasse. Ele ia cair certinho aqui em cima, né? Certo? Então, eu tenho uma pirâmide regular de base quadrada. Essa aqui é uma pirâmide regular de base hexagonal. Tá vendo? Aqui é uma pirâmide regular de base quadrada. Por quê? Porque a base é um quadrado. Certo? Então, observação. Numa pirâmide regular, olha só, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Então, as faces laterais são triangulares. Certo? E as arestas laterais são todas congruentes também. Certo? Ok? Então, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. As faces laterais que eu digo aqui, ó, essa face aqui lateral, ó, é um triângulo, né? Ó, estão vendo aqui? E esse triângulo é isósceles. Certo? Esse daqui da frente também é, ó. É um triângulo isósceles, tá vendo? Então, as faces laterais são todas triângulos isósceles congruentes. Ok? Muito bem. Vira a página. Sim, aí é classificação. Vocês podem ver aí na classificação, gente, ó. Classificação, estão vendo aí? Vocês têm um quadrozinho aí, ó. Certo? Então, uma pirâmide triangular, certo? Ele é classificado de acordo com o polígono da base. Se a base é um triângulo, é chamado pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, é uma chamada pirâmide quadrangular. Se a pirâmide é pentagonal, é porque a base é um pentágono. Se a base é um hexágono, é chamada de pirâmide hexagonal. Então, aqui eu tenho uma pirâmide hexagonal, ó, por quê? Porque a base é um hexágono. E aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. E assim vai. Depende do polígono da base. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver aqui mais algumas coisinhas. Virem a página aí. Vou apagar o lado de cá, certo? Vou apagar esse lado. Então, olha só. Vamos ver aqui o que a gente pode falar mais. Seguinte. Como a base de uma pirâmide regular, né, um polígono regular, né? Então, ele pode ser escrito em uma circunferência de raio R, certo?
Então, observe o seguinte, eu vou fazer um desenho de uma pirâmide aqui, ó. Pirâmide hexagonal. Esse que está aí no livro para vocês, explicar para vocês isso aí. Ó, certo? Presta bem atenção. Esse desenho para vocês. Para que a gente entenda direitinho isso aqui. Isso aqui é uma parte importante agora, viu? Vamos entender esse desenho. Eu vou fazer esse desenho maior. Certo? Bem maior, para a gente entender bem direitinho. Eu vou desenhar uma pirâmide de base hexagonal, né? Então, a base é um hexágono regular. Certo? Ó. Desenhar aqui a base. Ok? Aqui está o vértice da pirâmide, ó. Tá vendo? Ó, o vértice da pirâmide lá em cima. Aqui está o polígono da base, ó. Então, todos esses segmentos aqui, ó, que tem a origem no vértice e extremidade no polígono, ó, formam a pirâmide. Tá vendo, ó? Ó, repara. E... Feito. Né? Desenho melhorzinho, né? Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem aqui lateralmente. Vai passar direto. Tem que desenhar direitinho. Tá, né? Aqui. E esse aqui vem para cá. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma pirâmide regular hexagonal. Estão vendo? Por quê? Porque a base é um hexágono. Está aqui o centro dela. Ó. Regular por quê? Se eu soltar o vértice aqui em cima, se eu soltar esse ponto, ele vai cair certinho aqui no centro do hexágono, né? Então, observe o seguinte. Ok? Vamos desenhar alguns triângulos muito importantes que a gente deve ter na cabeça, viu, gente? Vou chamar aqui o triângulo VO, certo? O M, esse aqui, ó. Ó, vou desenhar esse triângulo VOM. Vou ver se eu desenho ele de vermelho para vocês verem. VOM. Deixa eu botar aqui. VOM. VOM. O ponto M. Certo? Vamos baixar isso aqui. Olha só, viu? Presta atenção. Estão vendo esse triângulo aí? VOM, que eu pintei em vermelho para vocês. Esse triângulo VOM, ele é um triângulo retângulo, certo? Aqui o ângulo de 90. Agora, vamos lá. Num polígono, gente, como é que a gente chama aquele segmento que vai do centro até o ponto médio do lado oposto? É o apótema, né? Então, eu vou chamar assim, ó, AB. Apótema da base. Certo? AB, apótema da base. Aí, ó, repara. Esse segmento que está aqui é H, altura. E este segmento que está aqui em vermelho, ó, a gente vai chamar de apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? É exatamente a altura dessa face, né? Ó. A altura dessa face é a apótema da pirâmide. Então, olha só uma coisa. Eu tenho, nesse triângulo aqui, ó, vou chamar isso aqui de apótema da base. Apótema da base. Ok? Esse AP aqui, ó, vou chamar de apótema da pirâmide. Ó, apótema da pirâmide, certo? Esse H que tá aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Ó. Aqui você tem a altura da pirâmide, né? Ó, vou chamar esse segmento vermelhinho aqui de H. Então, aqui eu tenho a altura H. Altura H. Estão vendo os triângulos retângulos VOM? Não estão aí? Olha só. Passar para o lado de cá. Então, nesse triângulo, vou fazer aqui, vamos ver se está. Eu tenho o triângulo VOM, ó. Tá.
Ó, V, O, ele é um pouquinho assim inclinado, né? Ó, M. Ó, ele é retângulo, certo? É um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui V, O, M. Esse segmento é a altura, VO. Esse aqui é o apótema da pirâmide. E esse aqui é o apótema da base. Certo? Então, se o triângulo é retângulo, gente, nada mais justo de usar o teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa é o apótema da pirâmide, vai ficar apótema da pirâmide ao quadrado sempre é igual ao apótema da base ao quadrado mais h ao quadrado. Pronto. Primeira relação. Não pode esquecer isso, viu? Vocês sempre têm que visualizar esses triângulos aí. Tá bom? Então, isso é a primeira. Aí, observe o seguinte agora. Vamos ver esse triângulo. Vê se vocês veem esse triângulo aqui agora. Ó. O triângulo VO. Ó, vou puxar isso para cá. VO. Ó, vem para cá agora. VOA. Certo? E vamos chamar esse ponto aqui de A. Então, VOA. Ó, VOA. Esse triângulo aqui, ó. Também ele é um triângulo retângulo, né? Então, repare, vou desenhar aqui fora. Olha só. Olha só. Essa primeira parte, a primeira aula de hoje, vai ser talvez não ter que fazer nenhum exercício, é mais para a gente explicar o que é a pirâmide para vocês. Então, olha só. Vou desenhar, vou tirar aquele triângulo dali, ó. Triângulo VOA. Vocês poderiam até escrever isso aí, se pudesse. Ó, ele é assim, ó. V, O, né, que é o centro da pirâmide, ó. V, O, A. Então, vamos lá. Sim, esqueci de botar e dizer uma coisa aqui para vocês, né? Mas vocês conhecem. Isso aqui é a aresta lateral, né? Aresta lateral. Certo? Aresta lateral. Então, repara. Aqui eu tenho a aresta lateral. Aqui eu tenho a altura. E essa distância aqui, ó. Essa distância do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. É o raio da circunferência, ó, que está aqui, ó, circunscrita ao polígono. O polígono é regular, então ele está inscrito na circunferência. Certo? Ó, tem uma circunferência por aqui. Muito bem, então vamos usar o teorema de Pitágoras. Aresta lateral ao quadrado vai ser sempre h ao quadrado, né? Mais r ao quadrado. Certo? Então, está aqui outra relação importante, que não pode esquecer. Certo? Esses triângulos vocês têm que visualizar, certo? Aresta lateral mais o r ao quadrado. E agora nós vamos ver... Alguém quer perguntar? Alguma coisa? E agora nós vamos ver, olha só, no triângulo VMA. É esse triângulozinho que está aqui, ó. VMA. Estão vendo esse fininho aqui? Olha aqui para vocês. Triângulo VMA. Deixa eu ver se eu desenho para vocês. No triângulo VMA, certo? Um pouco inclinado assim, só para vocês enxergarem aí, ó. Ó. VMA. V está aqui, ó. V. M está aqui embaixo, ó. E o ponto A está aqui, ó. Então, vamos identificar quem são esses componentes desse triângulo. Também é um triângulo retângulo. Certo? Esse segmento VM, que está aqui, ó, é o apótema da pirâmide, AP. Esse segmento é A, olha só, se a aresta, se o lado da base é L, certo? E aqui é o apótema, então esse pedacinho aqui é L sobre 2, né? Porque divide o lado oposto ao meio. Então, L sobre 2. E o segmento VA, cadê? O segmento VA é a aresta lateral. Certo? Então, aqui eu tenho L sobre 2. Então,
Teorema de Pitágoras, gente. Como é que fica? Aresta lateral ao quadrado é igual a quê? Apótema da pirâmide ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Certo? Essas três relações, elas são importantes numa pirâmide. Tá certo? Para que a gente possa resolver as questões envolvendo. Tá bom? Vocês têm todas elas aí, né? Todas elas aí no livro de vocês. Tá bom? Estão copiando? Não, né? Tá no livro de vocês, tudo isso aí. Ok? Vamos lá. Vamos falar de área e volume da pirâmide. Ok? Então, vou apagar o lado de cá, certo? Lívia está copiando? Lívia, vai fazer um print, como é? Já printei, professor. Ah, beleza, Lívia. Beleza. Alguém está com dúvida? Perguntem. Se alguém, Stephanie, Patrícia, Amanda, Ana Clara, tiverem com dúvida, façam a pergunta, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Coisa importante. Certo, tudo certo, né? Ok. Então, vou apagar aqui, viu? Olha só. Então, agora eu vou falar de áreas e volumes da pirâmide. Áreas e volume da pirâmide. Áreas e volume da pirâmide. Certo? Então, olha só. Desenhar, fazer sempre um desenhozinho. Eu vou desenhar uma pirâmide base quadrada agora. Vou dar um pouco, para não ficar sempre hexagonal. Certo? Base quadrada. Mais ou menos assim, né? Ó. Você tem uma pirâmide. Aqui. De base quadrada, né? Então, é uma pirâmide quadrangular, certo? E eu quero achar as áreas, tem a altura aqui, né? A altura da pirâmide, certo? E eu quero calcular áreas e volume da pirâmide. Então, vamos ver como é que a gente acha a área da base. Área da base. Então, o que é a área da base? Vai ser a área do polígono da base, né? Então, é a área do polígono da base. O que é que eu quero dizer com isso? Se a base é um quadrado, né? Digamos que digamos o seguinte, que a aresta da base meça L, comprimento L. Se a base é um quadrado, como é a área do quadrado, o lado é o quadrado, vai ser L ao quadrado. Se a base fosse um triângulo, ia ser a área do triângulo. Se a base for um hexágono, a área da base vai ser a área do hexágono, e assim vai, certo? Então, a área da base é a área do polígono da base. Ok? Vamos lá. Vou apagar aqui agora. Olha só. Ok? Vamos lá. Como é que eu calculo a área lateral? Área lateral. Gente, você se lembra vocês, se lembra que eu falei para vocês, chamar de AL, certo? A área lateral. Ó, olha só, eu falei para vocês que as faces laterais eram o quê? Triângulos isósceles congruentes. Estão lembrados? As faces laterais de uma pirâmide. E aqui, ó, esse segmento aqui é o apótema da pirâmide. Estão lembrados? Apótema da pirâmide, né? Se lembram? Que, na realidade, é a altura desse triângulo isósceles, não é verdade? Então, olha só. Olha só. Se eu tenho... Deixa eu desenhar esse triângulo aqui para vocês verem. As faces laterais são triângulos isósceles. Certo? Aqui, a base é o L, né?
Esse Lzinho, esse L que está aqui, ó. E esse segmento aqui, ó, é a altura do triângulo, né? É a altura, que é o apótema da pirâmide. Isso aqui equivale à altura da face, certo? Apótema da pirâmide. Ora, como é a área de um triângulo? Né? Base vezes altura sobre 2? Não é isso? De qualquer triângulo, base vezes altura sobre 2. Mas, olha, então, a área lateral, se a pirâmide é de base quadrangular, eu tenho 4 faces laterais, né? Aí seria 4 vezes base, L, vezes OAP, sobre 2. Se a base for um pentágono, aí eu tenho 5 triângulos, né? Laterais. Aí será 5 vezes a área do triângulo. Se a base for triangular, aí eu vou ter 3 faces triangulares, não é? Aí vai ser 3 vezes a área do triângulo. Então, a área lateral vai ser N, que é o número de arestas da base, vezes a área do triângulo, que é o quê? Base, que é o L, vezes a altura da face, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Certo? Ó. Certo? Essa é como eu calculo a área lateral. E a área total? A área total. Como é que a gente faz para encontrar? Observe. A área total, que eu vou chamar de AT, é a soma das áreas. Vai ser o quê? A área da base, AB, né? Mais a área lateral. Pronto. E para concluir, o volume V vai ser 1/3, preste atenção, ó, da área da base vezes a altura. Esse é o volume de uma pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Legal? Copia aí quem estiver copiando. Tá tudo no livro isso aí que eu estou falando. Certo? Tá tudo no livro aí, bacaninha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá? Muito bem, gente. Você avisar que eu tenho 10 minutos de aula, viu? Só tenho 10 minutos. Então vamos aproveitar. Vou apagar o lado de cá logo. Vou falar de algumas pirâmides especiais. Uma delas é o tetraedro. Então vamos aqui falar do tetraedro. Certo? Edro, que é um tetraedro, certo? E aí? Eu vou desenhar para vocês o tetraedro. Vocês verem aqui uma. Desenhar aqui um tetraedro. Bem bonitinho, para que vocês entendam. Tá vendo? Pronto, aqui um tetraedro. Certo? Então, o que a gente pode falar sobre ele? Ok? Então é o seguinte, ó. Vocês observem que o tetraedro é uma pirâmide. Eu tenho 4 faces aqui, né? Dá para vocês verem as 4 faces. Tenho essa aqui lateral, ó. Tenho essa de cá também, ó. 2. Tem uma de trás, 3. E tem uma da base, tá vendo, ó? Então eu tenho 4 faces. Então o tetraedro possui as 4 faces. Possui as 4 faces. Deixa eu escrever aqui. Vamos fazer assim. Todas as 4 faces são, é a característica dele, ó, triângulos. São triângulos equiláteros. Triângulo equilátero tem uns 3 lados com a mesma medida, né? Olha aqui, ó. Então, olha só. E o que é que eu quero dizer? Que esse ladozinho aqui é igual a esse, é igual a esse, esse é igual a esse, igual a esse. Certo?
Então, isso é um tetraedro. Vamos ver algumas coisas sobre o tetraedro. No livro tem as demonstrações, todas elas, certo? Mas eu não vou fazer demonstração. Vamos calcular a altura do tetraedro. Como é que se calcula? Ó, sim, outra coisa. Tetraedro regular, certo? Tetraedro regular. E por isso que as faces são triângulos equiláteros. Bom? Então, olha, a altura de um tetraedro regular, como é que a gente calcula? É uma formulazinha que vocês estão vendo aí, né? É A é a aresta, certo? Ó, tudo isso aqui é aresta. Então, é A raiz quadrada de 6 dividido por 3. Essa é a fórmula da altura de um tetraedro regular. Certo? O que mais? Área total. A área total do tetraedro vai ser A ao quadrado raiz de 3. É a área total do tetraedro. Certo? E, por fim, o volume do tetraedro. Ó, o volume do tetraedro vai ser A ao cubo, aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Certo? Pronto. Aqui, ó. Ok? Muito bem. Vou passar para o lado de cá. Vamos falar agora no tronco de pirâmide. Que é um tronco. Certo? Vamos lá. Tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide. Então, repara, eu vou desenhar aqui uma pirâmide. Vou pegar uma de base quadrada mesmo. Mais fácil de desenhar. Olha só. Aqui a base, que é um quadrado, né? Ó. E o vértice da pirâmide, ó. Vamos formar a pirâmide agora. Ó. Certo? Então, tá aqui minha pirâmide de base quadrangular. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou dar um corte. Eu vou cortar essa pirâmide. Certo? Vou dar um corte aqui na pirâmide. Por exemplo, por aqui assim. Cortei a pirâmide com um plano paralelo à base. Tá vendo aí? O que é que aconteceu? Vocês observem que quando eu dei esse corte, eu fiquei com duas aqui, ó, de cima, e fiquei com a grande, né? Certo? E essa parte aqui, ó, se eu retirar essa pirâmide pequena daí, eu vou ficar com essa aqui, ó, repara. Ó. Se eu retirar a pirâmide pequena, vou ficar com essa figura aqui, olha só. Né? Olha só, vou ver se eu consigo desenhar aqui. Certo? Deixa eu ver. Ó. Vocês estão vendo essa figura aí? É justamente essa parte de baixo, ó. Porque quando eu cortei a pirâmide, eu dividi a pirâmide em duas pirâmides. Uma pequenininha, que é essa de cima, e a grande, ó. Então, essa parte que eu cortei aqui, ó, essa parte de baixo que eu estou pintando de vermelho, ó. Certo? Essa parte de baixo, que é justamente essa daqui, ó, é chamado de tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide de bases paralelas. Certo? Tronco de pirâmide. O que é que a gente pode falar sobre o tronco? Vamos lá. Certo? Vocês têm aqui, gente, vocês observem. E aqui eu tenho uma base menor, né? Aqui eu tenho uma base maior, essa base aqui é maior, né? Tem aqui a altura do tronco. Então, o que é que a gente pode dizer? Olha só. Vamos ver.
Vamos ver aqui o seguinte. Se eu tenho a razão, aqui eu tenho a área, digamos, da base menor, né? Ele chamou aí de área, ele está chamando de S. Eu estou chamando de A, área, para ficar mais entendido. A área da base menor, né? Aqui eu tenho a área da base maior, certo? E aqui, deixa eu botar para o lado de cá, fica melhor. Ó, aqui é a área da base maior, né? E aqui eu tenho a altura, certo? Tem essa altura aqui. Então, observe. A razão entre as áreas, certo? A razão entre as áreas, ou seja, a área da base menor sobre a área da base maior, é igual ao quadrado da razão de semelhança, gente. Porque, olha só, quando eu dividi essa pirâmide aqui, ó, eu fiquei com essa pirâmide com a alturinha aqui, né, que é a altura da menor, e essa de cá é a altura da grande, né, da pirâmide maior, né? Então, vai ficar Hzinho sobre H elevado ao quadrado, certo? E a razão entre os volumes, digamos, tem duas pirâmides, né? Tem a pequena e a razão entre os volumes, vamos fazer assim, Vzinho sobre Vzão, que é o volume da menor para menor, vai ser, em vez de ser o quadrado, aqui vai ser o cubo da razão de semelhança, ó. Certo? Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Tá bom? Olha, gente, eu não sei que eu já estou já terminando aqui minha aula, certo? Mas vocês continuem a ver aí no livro de vocês, se puder começar a fazer os exercícios, já pode. E preste atenção que eu vou começar a passar as atividades online da aula passada, certo? Que foi de cilindro. Eu vou passar hoje. Tá legal? Então, na próxima aula, nós continuaremos a partir daqui, ó. Certo? Falta falar apenas na área total e no volume do tronco de pirâmide. Tá bom assim? Então, fica de olho que eu vou passar as atividades online da aula passada, que nós estudamos sobre cilindro. Ok, gente? Tá bom, dona Lívia? Dona Ana Beatriz?